Fala galera, chegando mais um dia colocando pressão, sem enrolação. A gente vai dar início aqui à nossa aula 23, falando sobre provérbios. Vou até pegar aqui a minha Bíblia, aula 23. E aqui a gente vai ter que ir para a Bíblia física, porque o meu telefone lá tá descarregando. E é interessante aqui, que antes de falar sobre isso daqui, ontem foi um dia atípico. Como seria um dia atípico? O dia atípico seria um dia onde a gente se coloca, dentro da sociedade. Ontem a gente combinou de sair para comer alguma coisa, e aí na praça onde a gente combinou estava tendo uma reunião de público, ou seja, um evento. Tinha um evento lá, e aí a gente se colocou em contato com a sociedade. E o interessante, pessoal, fazia muito tempo que eu não tinha esse contato, para ser sincero, e eu me surpreendi. O avanço que a gente está tendo, na verdade não avanço, o retrocesso. A gente está andando para trás. Muito, muito, muito absurdo. Muitas coisas loucas, e todas as vezes que eu começo a observar isso, eu percebo que a gente por aqui está caminhando rumo ao local certo. A gente caminha rumo ao local certo. Um detalhe de vários outros detalhes que eu vou pontuar é sobre a alimentação das pessoas. Cada dia que vai passando, a gente vê mais pessoas com sobrepeso. Cada dia que vai passando, a gente vê mais gente com comorbidade. Cada dia que vai passando, a gente observa que isso está iniciando lá na adolescência. E suponhamos que um adolescente desse, ele já é obeso quando estiver na fase adulta. Cara, inúmeras mulheres, inúmeros jovens, todos com excesso de peso, todos. E isso vai dar um reflexo no futuro. Na verdade, o reflexo já está agora, né? Porque quando tu pega um adolescente desse com sobrepeso, no caso um homem, a virilidade de um cara desse aqui vai lá para baixo. A falta de masculinidade dele vai lá para baixo. A gente percebe que uma maneira de dominar a gente também foi pela alimentação. Uma maneira de domínio foi pela alimentação. Então, quando você seleciona aquilo que você come, você está um passo à frente das outras pessoas. Isso aqui é uma certeza. Ontem eu tive uma certeza. Foi comprovado, foi testado, foi validado. Onde a nossa sociedade vai parar? Mas uma coisa é certa. Independentemente do que aconteça, se você seguir o plano, se você seguir o que aqui está sendo ensinado, o que aqui está sendo passado, não é que você vá melhorar a sociedade toda. Aqui a minha intenção não é mudar as pessoas ou mudar tudo ou todo mundo. A ideia é mudar aqui, a minha casa, a minha família, mudar as pessoas que estão ao meu redor. Aí é onde eu consigo atingir. Esse trabalho aqui, ele não vai mudar o mundo. Esse trabalho aqui não vai mudar o destino do mundo. Esse trabalho aqui é para acelerar o processo, é para levar a mensagem ao máximo de pessoas. Esse lance de ir pelo mundo e pregar o evangelho, ele é uma aceleração da mensagem. Você precisa acelerar a mensagem. Porque o indivíduo, ele não vai ter a oportunidade de dizer assim, eu não sabia. Não vai existir essa possibilidade. Eu não sabia. Ou seja, todas as pessoas vão ter acesso, todas as pessoas vão saber, todas as pessoas vão conhecer,
todos os ouvidos vão ouvir, inclusive as bocas falarão. Na verdade, até as pedras falarão. Até as pedras falarão. Então, para a gente iniciar nossa aula, esse foi a nossa pontuação. Aí foi a maneira de pontuar como as coisas estão acontecendo. Às vezes você tá em contato com isso direto e aí foge aos olhos, passa despercebido. Mas nos olhos atentos, isso não passa despercebido. Para olhos atentos não passa despercebido e o negócio tá sério. Mas em contrapartida, a sua vida tá maravilhosa. Você tá colhendo os frutos que você plantou. Você não vai ser alcançado por isso, porque isso é uma certeza. Que quando aqui a gente lê, é uma certeza. É uma certeza. Quando ele diz que 1000 caíram à sua esquerda e 10.000 caíram à sua direita e você não será atingido, é uma certeza, é uma promessa. E Deus não é homem e nem filho do homem, para que minta ou se arrependa. Está escrito também. Ou seja, existe uma maneira de se desviar disso. E essa maneira é colando em Deus. Essa maneira é imitando Jesus. Essa maneira é seguindo os passos de Deus. Eu acho que mais claro do que isso eu não consigo ser. Mas a gente consegue bater nessa tecla por mais vezes. E aí, à medida que eu bato nessa tecla por mais vezes, a clareza ela vai aparecendo. A clareza vai aparecendo. Uma hora vai chegar para você. Vamos aqui iniciar o 23. Ele diz assim, ó. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Aqui ele está dizendo assim, quando te assentares para comer com uma pessoa importante, ou com uma pessoa que consegue governar a própria vida, ou quando você sentar na mesa com uma autoridade, você presta atenção na pessoa que está à sua frente. Isso é importante. Por que a gente precisa prestar atenção nessa pessoa? Porque a gente precisa estar ligado. Porque ele vai estar ligado em você. Esse tipo de pessoa, ele não está assumindo um cargo desse à toa. Esse tipo de pessoa não se alavancou na vida à toa. Hoje, para você se alavancar na vida de forma honesta, você tem que ser diferente. Se você for igual, não vai. Você vai ser só mais um na multidão. Agora, se você tiver ações diferentes, pensamentos diferentes, se você tiver perseverança, tenacidade, e aí você vai colher resultados que as pessoas que não têm isso não colheram. Entende? E aqui ele vai dizendo assim, ó. Atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta se és homem glutão. Opa! Aqui ele está dizendo o quê? Sobre a glutonaria, sobre o ato de comer bastante. Interessante que a gente começou o vídeo falando sobre a questão do excesso de peso, sobre a diferença, sobre a sociedade. É tanto que eu pego uma imagem a gente pega uma foto há 20 anos, as pessoas eram diferentes, as pessoas eram magras. Ou seja, está existindo agora uma manipulação alimentar, que a ideia deles é jogar você na forca. A ideia das pessoas que dominam o game é jogar você na forca. Porque é muito mais inteligente dominar as pessoas pelo aquilo que elas fazem, ou elas têm que fazer. Se você tem que comer todos os dias, então a gente vai procurar uma maneira de dominar você pela alimentação. Esse é o pensamento. Esse é o raciocínio. E aqui ele fala sobre a glutonaria. O que é a glutonaria? É o ato de comer demais. Existem duas coisas diferentes. Existe o ato de comer demais
e existe a pessoa que se alimenta mal. Geralmente, são duas coisas distintas. Pode existir o cara que come demais e come porcaria, e assim como também pode existir só o cara que come demais e só o cara que come porcaria. Então, todas essas possibilidades, você vai se ferrar. E interessante, aqui ele chama a atenção, mais uma vez eu vou ler para vocês, ó, mete uma faca na tua garganta se és um homem glutão, ou seja, você está se mostrando como você é para a pessoa, através do ato de comer. O cara percebe tanto como é você, que ele se liga nos detalhes, ele se liga que você não controla nem o que você come. Se você não controla o que você come, você vai controlar o que na sua vida? Fica bem delicado. Se você não controla o que a sua mão leva até a sua boca, o que é que você vai controlar na sua vida? É bem delicado, né? Ele diz assim, ó, porque são comidas enganadoras. Não te fatigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Você vê aqui que ele já mudou o assunto. Aqui ele está dizendo assim, ó, não se cansa para ser rico. Não gasta a tua energia para ser rico. Se eu te contar que à medida que você vai fugindo de dinheiro, o dinheiro vai correndo atrás de você. Você quer acreditar nisso? À medida que você não é dominado pelo dinheiro, o dinheiro ele vai começando a correr atrás de você. Aqui eu tenho um cachorro, Aquiles, e a gente faz uma brincadeira assim. Às vezes eu vou se aproximando dele e ele vai deitando no chão e vai botando a barriguinha para cima. E às vezes eu vou entrando numa postura como se eu fosse correr dele. Não correr para ele, correr dele. Ou seja, eu vou me afastando para trás, eu vou me afastando para trás, eu vou me afastando para trás e ele vai ficando ligado. E aí quando eu começo a correr, ele corre atrás de mim. Dessa mesma forma é o dinheiro. Quando você começa a correr dele, ele vai correndo atrás de você. Aí você diz, Mike, mas isso não acontece comigo. Talvez você esteja fazendo da maneira errada. Talvez você esteja sendo dominado pelo dinheiro. Isso é algo interno. Isso é algo de dentro. É como uma postura de governo. Quando o animal ele chega próximo a você para poder fazer um ataque, ele sente que você tem medo. O animal ele sente que você não tem uma presença de comando. O animal sente que você não tem uma autoridade. O animal sente. E da mesma forma é o dinheiro. Ele sente que você é apaixonado por ele. Ele sente que você ama ele. E pelo fato de amar, ele não tá nem aí pra você. Agora, quando você não esboça nenhuma atitude de paixão ou amor pelo dinheiro, quando você, de fato, lava as mãos para o dinheiro, aí o game muda completamente. A grande questão é se desapegar da grana. As pessoas que amam o dinheiro, elas ficam cada vez mais distantes dele. Até porque também para você romper a barreira, você precisa ser desprendido. Você precisa não estar nem aí. Vou pegar essa grana aqui e vou investir nisso aqui. E se der errado? Se der errado, deu. Foi um aprendizado. Foda-se o dinheiro. Entende? Por isso que existem pessoas bem-sucedidas. São pessoas que pegaram dinheiro e testaram ele de tal forma que muitas vezes deram certo. Mais uma deu. Muitas vezes deram errado. Mais uma deu certo. Existem pessoas que pegaram dinheiro e testaram ele de várias formas que muitas vezes deram errado. Ou seja, essa pessoa perdeu dinheiro. Mais uma vez deu certo. E quando dá certo, ele retorna.
de forma dobrada, triplicada, quadruplicada. Assim um cara que ama o dinheiro, assim um cara que é dinheirista, ele não consegue fazer, porque ele morre de medo de perder o dinheiro. Ele é mesquinho. Por isso que não rompe. Cara, eu te dei aqui uma... Como eu posso te dizer? Eu abri uma porta, não te dei uma chave não. Eu abri uma porta. Depois que você entende isso e você fica trabalhando, não é só entender. Precisa ter ação, precisa agir aí nesse meio do caminho. Se você entender e você se policiar e fazer isso e praticar isso no decorrer da sua vida, porque não é só abrir uma porta, isso é um trabalho constante que tem que ser feito. E quando você faz esse trabalho constante e você vai rompendo novas barreiras, aí você destrava. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Aqui está dizendo assim, né? Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Ou seja, ela vai sumir por aí, ela vai desaparecer. Se você não for uma pessoa com a mentalidade rica, a riqueza, ela não se aproxima de você. Você pode ter até dinheiro, mas a riqueza você não alcança. Queria tanto que vocês me entendessem nisso, mas a mensagem não é para todos, a mensagem é só para alguns. Por mais que você seja claro, a mensagem não é para todos, a mensagem é só para alguns. Por mais que todos assistam, a mensagem não chega para todos, a mensagem só chega para alguns. Eu espero que você tenha a oportunidade de despertar. Assim como eu despertei um dia, eu estou aqui para que você desperte. Eu não estou aqui para que a mensagem chegue para todos. Eu estou aqui para que você desperte. Se de 100 pessoas que assistem esse vídeo, se uma der certo, completei a missão. Sabe por quê? Porque isso é um pouco do que eu vivi e do que hoje eu estou vivendo. Quando a gente entende essa diferença, é como se fosse uma vida de sonhos, uma vida de realidade, uma vida de morte, uma vida de vida. É como duas coisas totalmente diferentes. Eu vivi os dois lados. E pelo fato de viver os dois lados e ter discernido os dois lados, eu estou aqui colocando para você o que poderia transformar tudo ao redor. Porque quando você transforma a sua vida, você consegue transformar tudo ao seu redor. Ele diz assim, ó: não comas o pão do invejoso, nem cobice os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Mas o que foi que ele quis dizer aí, ó? Não comas o pão do invejoso. Ou seja, não tenha inveja, não queira ter o que ele tem. Ele fala sobre manjares, ele fala sobre a comida aqui, ó. Não cobice os seus delicados manjares. Ou seja, não queira ter o que ele tem. Uma coisa é você ter o que a pessoa tem. Outra coisa é você ter o que a pessoa é. É totalmente diferente. E eu posso até arriscar aqui que vale a inveja. Se você querer ser o que a pessoa é, não o que a pessoa tem. Mas quando esse ser o que é, não significa de ocupar posto. Significa aquilo que a pessoa carrega. É como se fosse um quebra-cabeça. Você pega uma peça do quebra-cabeça, do seu quebra-cabeça que estava faltando em outra pessoa. E aí você vai e monta. Ou seja, você chega mais perto do seu objetivo.
Não é que uma única pessoa, você queira ser uma única pessoa. Mas é como se você pegasse uma peça dessa pessoa e montasse sua. E você encontrasse outra pessoa e pegasse uma peça dessa. Aí você quisesse ser o que ela é. Aí você encontra outra pessoa e você quisesse ser o que ela é. E você encontra outra pessoa e você quisesse ser o que ela é. E assim você vai juntando quebra-cabeças. Peças de quebra-cabeça. E você vai montando o seu. E pela vida toda você vai fazer isso. Enquanto você tiver vida, sopro de vida, você vai estar caçando peças de quebra-cabeça. Vai chegar um momento que pessoas vão caçar suas peças também. E você vai ofertá-las. Você vai oferecer peças de quebra-cabeça para as pessoas. Aqui eu estou oferecendo peças de quebra-cabeça para as pessoas. Aí você pode vir e pegar a sua pecinha e monta no seu quebra-cabeça. Pra gente encerrar, ele diz assim, ó: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Ou seja, você vai ser envolvido. Você vai ser envolvido. Ele te ofereceu um banquete, mas ele queria outra coisa de você. Não era a sua presença e não era a peça do seu quebra-cabeça. Ou seja, você vai ser envolvido. É um livro bacana porque ele consegue te alertar todos os dias das pessoas que podem te envolver, das coisas que podem acontecer. Agora eu queria, na verdade eu quero fazer uma oração para você, para nós, para a gente iniciar essa semana. Hoje é domingo, aqui são 4 horas e, conseguindo ver, 4 horas e 58 minutos. E a gente já cumpriu a nossa primeira missão do dia. Então fecha os olhos aí se você quiser, respira fundo e solta o ar. Pai, te rendemos graças pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, que se renova todos os dias. Obrigado por nos escutar, Pai. Obrigado por nos proteger. Obrigado por sermos filhos amados. Obrigado pela transformação. Obrigado pela metanoia, que é a renovação da mente. Hoje eu descobri o porquê as coisas aconteciam comigo e porquê as coisas deveriam ter acontecido comigo. Hoje eu entendi que a gente precisava passar por isso para poder levar essa palavra a várias outras pessoas. A gente precisava viver o que viveu para poder fazer com que as pessoas entendam que elas não precisam mais viver aquilo. Obrigado por eu ser um objeto de transformação. Eu te agradeço por todas as maravilhas feitas na minha vida, por todas as glórias feitas em minha vida. Eu reconheço o teu poder em mim. Eu reconheço o teu poder de curar outras pessoas. Eu reconheço o poder de montar o quebra-cabeça das outras pessoas. É como se fosse um jarro de barro, onde esse jarro é quebrado e tu, Deus, tem a capacidade de montar melhor do que era antes. Às vezes as pessoas pensam que esse quebrar vai fazer com que a gente carregue marcas pela vida, mas essas marcas, elas curam outras pessoas. E aí essas marcas a gente consiga transformá-las em ensinamento. É como se você fosse um jarro. E esse jarro, ele se quebrou e esse jarro se reconstruiu, graças a Deus. Então, obrigado, Senhor, por esse momento de clareza. Obrigado por esse momento de ensino. Obrigado por esse momento de aprendizado. Que a gente consiga iniciar a nossa semana fazendo aquilo que tem que ser feito.
Que a gente tenha uma semana abençoada, que a gente tenha uma semana protegida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar pressão, pessoal. Esse vídeo vai subir agora. Tamo junto. Valeu.